E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos dar sequência ao estudo da superposição de movimentos harmônicos simples, tratando agora de duas oscilações harmônicas perpendiculares entre si. Imaginando que esse movimento seja descrito por uma partícula, esse movimento terá agora 2 graus de liberdade. A partícula vai se mover no plano XY. E nesse movimento, ela estará submetida à ação de uma força restauradora F, dada por menos uma constante K, vezes o vetor R. O vetor R representa o deslocamento sofrido pela partícula, medido em relação à posição de equilíbrio estável, tomada como sendo a origem O do nosso sistema de coordenadas, conforme eu ilustro no quadro. A partir de tais considerações, portanto, eu posso escrever que a força resultante na partícula, dada pela massa da partícula, vezes a aceleração adquirida por ela, perceba que a aceleração é igual à derivada de segunda ordem do vetor R em relação ao tempo t. Essa força resultante é justamente menos K, R vetor. Agora, de forma geral, o vetor R é dado por x I versor mais y j versor. Sendo assim, a aceleração R vetor dois pontos, de forma geral, é x dois pontos I mais y dois pontos j versor. Muito bem. Levando essas duas expressões na igualdade abaixo, a gente obtém que a massa que multiplica. Então, agora nós temos a aceleração. Então, x dois pontos I versor mais y dois pontos j versor é igual a menos k vezes o vetor R, que é x I versor mais y j versor. Muito bem. Reorganizando os termos, nós vamos obter na direção do eixo x. Então, m x dois pontos mais kx na direção do eixo x mais, então agora nós temos m y dois pontos mais k vezes y na direção j versor é igual a zero. Muito bem? Bom, a partir dessa igualdade, a gente obtém duas equações diferenciais conhecidas no estudo de oscilações harmônicas. Perceba que nós temos m x dois pontos mais kx igual a zero e, ao mesmo tempo, m y dois pontos mais k vezes y igual a zero. Dividindo todos os termos de cada igualdade pela massa m, a gente obtém que x dois pontos mais ômega ao quadrado x é igual a zero e, ao mesmo tempo, y dois pontos mais ômega ao quadrado y é igual a zero, em que ômega ao quadrado é igual a razão k sobre m. Observe no quadro, portanto, as duas equações diferenciais obtidas a partir do cálculo realizado. A solução de cada uma delas nós já conhecemos, nós já resolvemos essa equação diferencial em vídeos anteriores. Sendo assim, eu posso escrever que a posição da partícula na direção do eixo x varia com o tempo t da seguinte forma. Nós temos uma amplitude A vezes o cosseno da frequência angular ômega vezes o tempo t, menos um ângulo de fase inicial alfa. De forma análoga, a posição da partícula na direção do eixo y varia no tempo t. De acordo com a expressão, nós temos uma amplitude b vezes o cosseno da frequência angular ômega vezes o tempo t, menos um ângulo de fase inicial beta. Perceba que o movimento da partícula pode ser decomposto em dois movimentos harmônicos simples perpendiculares entre si.
O movimento harmônico simples na direção do eixo x possui amplitude A. Na direção do eixo y, esse movimento harmônico simples possui amplitude B. E os ângulos de fase inicial não necessariamente são iguais. Eu coloquei alfa na direção do eixo x e beta na direção do eixo y. Um exemplo prático deste movimento é a oscilação de um pêndulo simples que não está limitado a se mover apenas num mesmo plano vertical. Colocando na extremidade oscilante do pêndulo simples um cone com areia dentro e abandonando esse pêndulo de certa posição inicial, essas pequenas oscilações do pêndulo vão deixar um rastro de areia no plano XY. Esse rastro de areia representa justamente o movimento da partícula em questão, um movimento que possui 2 graus de liberdade, resultado da superposição de duas oscilações harmônicas perpendiculares entre si. Vamos agora obter a equação da trajetória da partícula de forma geral, eliminando o tempo nessas duas expressões. Para fazer isso, eu vou escrever y em função do tempo da seguinte forma. Então, nós temos b que multiplica o cosseno, então eu vou escrever agora, de ômega-t menos alfa, e vou somar com alfa menos beta. Perceba que eu não altero o termo ômega-t menos beta. Muito bem? Desenvolvendo agora o cosseno do arco duplo, a gente obtém b que multiplica. Então, nós temos o cosseno de ômega-t menos alfa vezes o cosseno de alfa menos beta. Eu já vou admitir que alfa menos beta é igual a delta. Portanto, nós temos o cosseno de ômega-t menos alfa vezes o cosseno de delta, muito bem, menos o seno de ômega-t menos alfa vezes o seno de alfa menos beta, portanto, vezes o seno de delta. Muito bem? Logo, y fica dado por b que multiplica, já fazendo a distributiva. Então, b vezes o cosseno de ômega-t menos alfa. Perceba que o cosseno de ômega-t menos alfa é x sobre a. Portanto, b que multiplica x sobre a vezes o cosseno de delta, muito bem, menos b que multiplica. Observe agora o seguinte, o seno de ômega-t menos alfa é a raiz quadrada de 1 menos o cosseno ao quadrado de ômega-t menos alfa. O cosseno ao quadrado de ômega-t menos alfa é x quadrado sobre a quadrado. Portanto, nós temos b multiplicando essa raiz quadrada vezes o seno de delta. Muito bem? Eu posso ainda escrever y da seguinte forma. Então, nós temos b sobre a vezes x vezes o cosseno de delta menos. Dentro da raiz quadrada, nós vamos obter a quadrado menos x ao quadrado, tudo sobre a quadrado. Portanto, esse a quadrado no denominador sai da raiz, então nós temos menos b sobre a, multiplicando a raiz quadrada de a quadrado menos x quadrado, tudo isso vezes o seno de delta. Passando a multiplicando, a gente obtém que a vezes y é igual a b vezes x vezes o cosseno de delta menos b que multiplica a raiz quadrada de a quadrado menos x quadrado vezes o seno de delta. Eu vou jogar este termo para o lado direito, subtraindo. Então, este termo menos este termo é igual ao negativo deste termo. Vou elevar ambos os membros da igualdade ao quadrado. Com isso, a gente obtém a quadrado y ao quadrado, ou seja, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo,
mais o quadrado do segundo. Então, b quadrado, x quadrado, cosseno ao quadrado de delta. E isso é igual a todo este termo ao quadrado. Portanto, a gente obtém b quadrado multiplicando a quadrado menos x quadrado seno ao quadrado de delta. Muito bem? Vamos melhorar um pouquinho o lado direito dessa expressão. Vou fazer a distributiva. Nós vamos obter b quadrado a quadrado seno ao quadrado de delta menos b quadrado x quadrado seno ao quadrado de delta. Tudo bem? Então, nós temos b quadrado a quadrado seno ao quadrado de delta menos b quadrado x quadrado seno ao quadrado de delta. Eu vou passar este termo para o lado esquerdo somando. Então, ao colocar b quadrado vezes x ao quadrado em evidência, ele vai multiplicar o cosseno ao quadrado de delta mais o seno ao quadrado de delta, que é 1. Portanto, a gente obtém que a quadrado vezes y ao quadrado menos 2ab vezes x vezes y vezes o cosseno de delta mais b quadrado x ao quadrado é igual a b quadrado ao quadrado vezes o seno ao quadrado de delta. Muito bem. Observe no quadro, portanto, a expressão obtida e toda a análise realizada até aqui. Vamos agora obter a equação da trajetória dessa partícula para alguns casos particulares. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro. Já já estou de volta. Dando sequência, vamos começar, portanto, admitindo que delta, dado pela diferença alfa menos beta, é igual a 0 grau. Se delta é igual a 0, este termo se anula. O cosseno de 0 grau é igual a 1. Portanto, nós vamos obter a quadrado vezes y ao quadrado menos 2ab xy, cosseno de 0 é 1, mais b quadrado vezes x ao quadrado igual a 0. Perceba que nós temos aqui um quadrado perfeito. Nós temos justamente ay menos bx, tudo elevado ao quadrado, igual a 0. Nós temos o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Consequentemente, a gente obtém a equação de uma reta. Observe o cálculo. Então, nós temos ay menos bx, tudo ao quadrado, igual a 0. Logo, ay menos bx é igual a 0. Sendo assim, ay é igual a bx. E, portanto, vemos que a partícula se move em cima da reta de equação. Y é igual a b sobre a vezes x. Portanto, no plano xy, a partícula está se movendo exatamente de forma geral, de forma qualitativa aqui, sobre a reta de equação y igual a b sobre a vezes x. Muito bem. Vamos considerar agora que delta é mais ou menos π, mais ou menos 180 graus. Bom, neste caso, o seno continua se anulando, então esse termo vai embora. Agora, o cosseno de π ou o cosseno de menos π é menos 1. Portanto, esse termo agora fica positivo. Logo, nós temos um quadrado perfeito, só que agora aparece uma soma, pois eu reforço. O cosseno de π é menos 1 e o cosseno de menos π também é menos 1, deixando esse termo positivo. Consequentemente, para delta
igual a mais ou menos π, a gente obtém que AY, agora mais BX, todo mundo ao quadrado, é igual a zero. Muito bem? Sendo assim, AY mais BX tem que ser igual a zero, logo AY é igual a menos BX e, portanto, a partícula se move sobre a reta de equação menos B sobre A vezes X. Então vamos ilustrar mais uma vez a trajetória da partícula no plano XY. Agora, o movimento da partícula é restrito a essa reta que eu ilustro no quadro. Muito bem, observe no quadro, mais uma vez, os resultados obtidos e a análise gráfica realizada. Imaginando agora que delta é mais ou menos π sobre 2, o cosseno de mais ou menos π sobre 2 vai para zero. Portanto, a gente obtém do lado esquerdo, então aqui delta igual a mais ou menos π sobre 2. Então, do lado esquerdo, a gente obtém A quadrado vezes Y ao quadrado mais B quadrado vezes X ao quadrado igual. O seno ao quadrado de mais ou menos π sobre 2 é 1. Portanto, tudo isso é igual a A quadrado vezes B quadrado. Eu vou dividir todos os termos dessa igualdade por A quadrado vezes B quadrado. Sendo assim, a gente obtém a equação de uma elipse, considerando A diferente de B. Então, nós temos y ao quadrado sobre B quadrado mais x elevado ao quadrado sobre A ao quadrado igual a 1. Então, a trajetória da partícula é representada por essa elipse. Muito bem? Bom, se eu admitir que A é maior do que B, a trajetória da partícula, de forma qualitativa, no plano XY, será uma elipse. Então, nós temos aproximadamente essa trajetória. Então, nós temos uma trajetória elíptica no plano XY. Muito bem? No eixo Y, nós temos aqui mais B, aqui menos B, aqui mais A e aqui menos A. Muito bem? Vamos agora analisar se esse movimento elíptico ocorre no sentido horário ou anti-horário. Tudo vai depender do valor de delta, se ele é mais ou menos π sobre 2. Para fazer essa análise, eu preciso recorrer a essas duas expressões. Eu vou admitir, sem perda de generalidade, que beta é 0 grau. Portanto, alfa é mais ou menos π sobre 2. Então, vamos fazer essa análise. Imaginando, portanto, essa situação, então nós temos agora alfa igual a delta igual a menos π sobre 2 e beta igual a 0 grau. Temos que x em função do tempo é A cosseno de ômega t menos alfa. Como alfa é menos π sobre 2, aqui aparece mais π sobre 2. E y em função do tempo é simplesmente b vezes o cosseno de ômega t, já que beta é igual a 0. Então vamos lá no rascunho. Considerando o instante t igual a 0. Se t é igual a 0, o cosseno de 0 grau é 1 e, portanto,
e y é igual a b. Agora, para x, nós vamos obter em t igual a zero o cosseno de π sobre 2, que é zero. Portanto, x é igual a zero. Logo, nesse instante inicial, a partícula está exatamente nessa posição. Y igual a b e x igual a zero. Considerando agora um instante t dado por 1/4 do período de oscilação. Não se esqueça que ômega é 2π sobre o período. Portanto, se o instante t é 1/4 do período, nós vamos obter nessa multiplicação π sobre 2, ou seja, 2π sobre tal vezes tal sobre 4. O cosseno de π sobre 2 é zero, portanto, y nesse instante é igual a zero. Já para x, nós vamos obter, pelo mesmo raciocínio, ômega vezes t é π sobre 2, π sobre 2 mais π sobre 2 é igual a π, o cosseno de π é menos 1, portanto, x é igual a menos a. Logo, a partícula vai estar nessa posição em um instante posterior. Sendo assim, a trajetória descrita por ela é uma elipse percorrida no sentido anti-horário. Como exercício, eu vou deixar para você comprovar que se alfa é igual a delta, que é igual a mais π sobre 2, considerando beta igual a 0 grau, a partícula vai descrever uma elipse no plano XY no sentido horário. Muito bem? Então, observe mais uma vez o resultado obtido. Então, vamos deixar registrado aqui que delta é igual a menos π sobre 2. Bom, ainda para delta igual a mais ou menos π sobre 2. Vamos admitir que as amplitudes são iguais. A é igual a B. Portanto, nós vamos obter neste caso o seguinte: x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. Logo, a gente obtém a equação de uma circunferência no plano XY de raio A. Então, vamos ilustrar a trajetória descrita pela partícula nesta situação. Então, aqui nós temos os eixos x e y e agora a partícula descreve no plano XY uma trajetória circular de raio A, conforme eu ilustro de forma qualitativa no quadro. Muito bem, então aqui nós temos mais A, menos A, mais A e menos A. Vamos agora verificar se a partícula gira no sentido horário ou anti-horário, considerando. Então, vamos considerar agora que delta é mais π sobre 2, até para te auxiliar no problema da elipse. Então, eu vou admitir que delta é mais π sobre 2, portanto, alfa é mais π sobre 2 e beta continua sendo igual a 0 grau. Com isso, nós temos que x em função do tempo é A, cosseno de ômega t menos π sobre 2, agora alfa é mais π sobre 2, e nós temos nesta situação particular que y é A, já que b é igual a y é igual a que multiplica o cosseno de ômega t. Então vamos no rascunho mais uma vez. No instante t igual a 0, o cosseno de 0 é 1, portanto o y vale A. Guarde este resultado. No instante t igual a 0, nós temos o cosseno de menos π sobre 2, que é 0. Portanto, se x é 0 e y é igual a A, a partícula se encontra nessa posição no instante inicial. Vamos considerar agora que t é 1/4 do período. Então, tzinho é igual ao período sobre 4. Conforme vimos há pouco, ômega é 2π sobre o período. Se t é o período sobre 4, nós vamos ter aqui o cosseno de π sobre 2.
Cosseno de π sobre 2 é 0, zero é y. Vamos para x. Aqui aparece π sobre 2. Π sobre 2 menos π sobre 2 é 0, cosseno de 0 é 1, portanto x é igual a A, enquanto y é igual a 0. Logo, nesta situação, delta sendo igual a alfa igual a mais π sobre 2, a partícula vai girar no sentido horário. A trajetória descrita por ela no plano XY é a trajetória de uma circunferência de raio A percorrida no sentido horário. Então, observe no quadro mais uma vez todos os resultados obtidos até aqui. Vamos destacar, para finalizar essa parte, que a circunferência é percorrida no sentido horário, caso delta seja mais π sobre 2. Muito bem? Para finalizar o vídeo, nós vamos analisar agora uma última situação. A situação em que as frequências angulares nas direções dos eixos x e y são diferentes. Imaginando, portanto, que as frequências angulares nas direções dos eixos x e y sejam diferentes, você não vai mais obter no plano XY uma elipse ou uma circunferência. Dependendo da relação entre essas duas frequências, você vai enxergar no plano XY uma curva fechada chamada de curva de Lissajous. Essa curva é obtida quando as frequências angulares ômega-x e ômega-y forem comensuráveis, ou seja, quando essas duas frequências angulares satisfazerem essa relação. Perceba que nós temos uma relação de proporção através de uma fração racional, ou seja, nessa fração racional aparecem apenas números inteiros positivos. Se essas condições forem satisfeitas, você vai enxergar no plano XY uma trajetória fechada chamada de curva de Lissajous. Observe no quadro dois exemplos. Perceba que ômega-y é igual a 2 vezes ômega-x nas duas situações. No entanto, a diferença de fase delta sofre uma alteração, de 0 para π sobre 3. Perceba como essa mudança altera consideravelmente a forma da trajetória descrita pela partícula no plano XY. Agora, em caso contrário, a curva será aberta, ou seja, a partícula nunca passará duas vezes pelo mesmo ponto com a mesma velocidade. Com isso, eu encerro esse estudo. Até a próxima.